dia, mulheres divinas e varões valorosos. Vamos para mais um encontro entre nós e o Senhor. E nessa manhã, a manhã rica das misericórdias do Senhor, que já foram renovadas sobre nossas vidas, do seu grande amor infinito que está sobre nós. Vamos à reflexão de hoje, o que o Espírito Santo vem nos revelar mediante a palavra do Senhor. Hoje a nossa reflexão está no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9 até o 14. Essa reflexão de hoje vai falar sobre uma história de dois homens. Jesus, ele sempre quando iria pregar e ensinar os discípulos, ele sempre costumava usar as parábolas para que a explicação fosse melhor, porque Jesus era um homem didático e facilitador na sua forma de se expressar, de explicar, para que o entendimento fosse bem claro. E aí ele usa essa parábola para os discípulos para explicar a história desses dois homens. A leitura começa dizendo assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Por se considerarem justo, desprezavam os outros. Então, por isso que Jesus vai falar essa história em parábolas, porque ele está dizendo aos discípulos que essa parábola fala de alguém que confiava em si mesmo, que se considerava muito justo e desprezava os outros. E ele começa dizendo assim, contando a história. Os homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um homem era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda ando como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Essa foi a oração do fariseu. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Disse Jesus aos discípulos: digo-vos, pois, que este desceu justificado para a sua casa. Este, Jesus está falando do publicano. Este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Louvado seja Deus por essa palavra. O publicano foi tão exaltado por Deus pela sua humilhação, porque ele reconhece a sua pequenez diante do Senhor, que ele foi escolhido para ser um dos 12. Ele foi escolhido pelo Senhor para ser um discípulo. Ele se converte, ele se arrepende dos seus pecados e recebe o chamado do Senhor para ser um dos seus discípulos. Veja que grandeza e exaltação esse homem teve. E aí vamos falar agora dessas duas personalidades, né? Fariseu e o publicano, que foi exaltado por ter se humilhado e escolhido pelo Senhor para ser um dos seus discípulos. Então, o que é fariseu? O que é ser um fariseu? Fariseu, eles são grupos de judeus, né? Homens judeus devotos, né, a uma Torá, porque a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles são criadores das sinagogas, das grandes igrejas. Eles são muito religiosos, porém eles pregam muito bem, falam muito bem, mas não vivem o que pregam, e por isso, diante do olhar do Senhor, são pessoas hipócritas, fingidas, falsas. Então, por isso que se exaltam tanto, por isso
que sempre querem humilhar os outros, se achando super justos, super corretos, porque fazem as obrigações, os deveres, e por isso se acham maiores e melhores que os demais. E se exaltam, porque a gente observa que a oração dele é exaltando de si para si mesmo, como está dizendo aqui na Escritura. E ainda não tinham a humildade de reconhecer os seus erros. Eles não sabiam reconhecer que estavam errados. E quando Jesus os repreendeu pelos seus erros, pela maneira e a forma deles se comportarem, deles viverem, eles se reuniram. Ao invés deles se arrependerem dos seus erros, o que eles fizeram? Eles se reuniram e mataram Jesus, porque eles se achavam tão corretos que eles não tiveram a humildade de ouvir Jesus e reconhecer que eles estavam errados. Eles não aceitaram. E aí eles crucificaram a Jesus. E os publicanos? Qual era a postura dos publicanos? Os publicanos, eles eram coletores de impostos, e eles não eram bem vistos, porque eles não eram honestos, corretos em suas atividades. Porém, diante do Senhor, esse homem consegue ser honesto. Diante da presença do Senhor, este homem que era visto com maus olhos perante a população, diante do Senhor, esse homem consegue ser honesto, e a sua oração chega ao céu, alcança o coração de Deus. Ele se rasga verdadeiramente diante de Deus, reconhece quem ele é, ao ponto dele não conseguir nem levantar a cabeça e olhar para os céus. E o Senhor vê verdade nele. E ele, diante daquela humilhação diante de Deus, ele é exaltado pelo próprio Deus. E a lição dessa parábola que a gente tira para nossas vidas hoje: 2 homens pecadores, porém um reconhece o pecado, se humilha e é exaltado pelo Senhor, enquanto o outro, o fariseu, continua no andar de cima, continua se exaltando, continua não reconhecendo as suas falhas e os seus erros, mesmo diante de uma correção do próprio Jesus. Eles se exaltavam tanto que eles não conseguiam ouvir o próprio Jesus corrigindo as suas falhas. E por isso que diante do olhar do Senhor, esse homem não desce justificado. E aí eu louvo a Deus por essa palavra nessa manhã, que o Espírito Santo vem tratar com as nossas vidas, para que venhamos a saber que seja qual for o nosso pecado, nós nos dobrarmos diante do Senhor e sermos verdadeiros, reconhecendo as nossas falhas e os nossos erros, tendo essa humildade de reconhecer, o Senhor do céu vai nos ouvir. Como ele disse lá em Jeremias: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu. Então o Senhor está disposto a nos ouvir. Ele está com o coração pronto para receber a nossa humilhação e o nosso reconhecimento dos nossos erros. Seja qual for o nosso pecado. Lembra do ladrão da cruz? Ele reconhece na hora os seus erros diante do Senhor ali, e o Senhor disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então vamos ter coragem de fazer a oração do publicano, a oração sincera do fundo do nosso coração. Então vamos orar nessa manhã, gratos ao Senhor por essa palavra, e pedir ao Senhor que Ele nos ajude a reconhecer todos os dias os nossos erros, as nossas falhas, de termos a humildade de se dobrar diante do Senhor e perante Ele sermos verdadeiros. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado,
Graças te damos, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento em tua presença. Graças te damos porque o teu Espírito, Senhor, tem nos ajudado a entender com clareza a tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e nós queremos pedir ao Senhor a tua graça sobre nós, para que possamos, Senhor, conseguir, Senhor, a coragem, Pai, do publicano, aquela coragem, Senhor, aquela verdade, Senhor, que agrada o teu coração, que possamos ser sinceros diante do Senhor, que o nosso coração possa ser verdadeiro diante da tua face, a tua presença. Nos ajuda, Senhor, é o que nós te pedimos nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amanhã estaremos aqui para mais um encontro entre nós e o Senhor, esse encontro que tem sido maravilhoso, bênção em nossas vidas. E eu peço a você, compartilha esse vídeo, faz com que essa mensagem chegue em outras vidas, que elas possam ter oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Amanhã nos encontraremos aqui. Beijo grande.